Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta segunda-feira nós queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia de hoje. E somos convidados a meditar o evangelista São Lucas no capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e levantou para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Nós, a partir de hoje, estaremos lendo o evangelista São Lucas. É ele que nos é apresentado na liturgia da Igreja. E este versículo que nós acabamos de ouvir se encontra logo após as tentações de Jesus no deserto, este retiro que ele realiza antes de começar a sua vida pública, que é relatado por São Lucas. E por primeiro Jesus vai à sua terra, vai a Nazaré e faz aquilo que lhe era costumeiro, vai na sinagoga e, estando na sinagoga, lê a passagem do profeta Isaías. De fato, era algo comum aos homens adultos na época de Cristo, quando estavam nas sinagogas, ser convidados para lerem uma passagem da Escritura e uma passagem da Torá, e também comentá-la, tanto que o comentário que Jesus faz deixa todos admirados pelo seu ensinamento. E lhe é dado o livro do profeta Isaías, onde o profeta faz este oráculo dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação e para proclamar um ano aceito da parte do Senhor, ou então o ano da graça do Senhor. A boa notícia, ela era sempre acompanhada de uma história de libertação, de um anúncio de libertação. E este ano da graça que aqui é colocado era aquele ano que se vivia a cada 50 anos, onde todas as dívidas eram perdoadas, onde as famílias poderiam voltar àquilo que originalmente eram as suas terras, caso tivessem tido a necessidade de vendê-las. E Jesus diz que este momento chegou, e ele está ali para fazer este momento acontecer. É diante deste ensinamento, então, que aqueles que o ouvem perguntam: mas este não é o filho de José? E a expressão de Jesus: certamente direis, médico, cura-te a ti mesmo. Mas Jesus expõe ao mesmo tempo a incredulidade dos seus, quando recorda
que havia muitas viúvas em Jerusalém, mas não a elas é enviado Elias, que havia muitos leprosos em Israel, mas não a eles é enviado o profeta Eliseu, mas muito contrário a outras pessoas de fora da cultura judaica, pela incapacidade de compreensão que eles tinham da fé. É claro que o pedido pelos milagres, ele queria também recordar uma forma de que Cristo demonstrasse aquilo que falava, de que a libertação estava próxima, de que ele era este anunciado. Mas não é este a forma de fé que Cristo quer ensinar. Não é esta boa nova que Cristo quer ensinar, mas é sim a boa nova do reino, o anúncio da libertação da escravidão do pecado e não da escravidão humana. Eles procuram matá-lo, mas mesmo assim Jesus vai e se dirige, passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Este ano da graça, esta boa notícia foi nos anunciada e continua sendo-nos anunciada, é o Cristo nosso Salvador, e a Ele nós somos chamados a dar a adesão, libertando-nos de todos os nossos preconceitos, de todas as nossas visões humanas e nossas incompreensões humanas, para que possamos encontrar o Cristo realmente que se anuncia. Por isso, o convite que o Evangelho de hoje nos faz é nos desprendermos de todo o preconceito humano, para percebermos o Cristo que é nos anunciado, para acolhermos a boa notícia, a boa nova, que é o reino de Deus. Esta é a palavra de fé e vida que levamos até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, a compartilhar esta mensagem de fé com outras pessoas. E amanhã nos encontramos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida.